E aí, pessoal, boa tarde. Um assunto interessante é relacionado ao fim. Todo ser humano, dá pra dizer que todo ser humano sempre teve essa curiosidade. Quando que vai ser esse tal fim? Quando Jesus vai começar a governar? Ou será que ele já começou a governar? E quando ele morreu aqui na Terra, será que ele subiu para o céu e de imediato já começou a governar? O que realmente a Bíblia ensina sobre isto? É interessante que, de primeiro, é interessante que os próprios discípulos, apóstolos de Jesus, ali tinham essa curiosidade de chegar a perguntar para Jesus. Separei alguns textos aqui, ó, Mateus 24. Mateus 24 vai mostrar um relato aqui. Jesus estava falando para eles ali a respeito de Jerusalém, que ali não ficaria pedra sobre pedra, né? E aí os discípulos de Jesus fizeram 3 perguntas para eles relacionadas ali. Tá? Então diz assim, eu vou ler aqui, ó, Mateus capítulo 24, versículo 13, ó. Enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular, dizendo, ó, vamos fazer perguntas, 3 perguntas. Ó. Diga-nos, quando acontecerão essas coisas? Primeira pergunta. Essas coisas aqui, no caso, a pedra fica pedra sobre pedra. Ele olhando para Jerusalém, dizendo que aquele tudo seria destruído. Aí a segunda pergunta, ó. E qual será o sinal da tua presença? Esse é o ponto que a ser destacado. Da presença quando ele começaria a governar no céu. Então, qual será o sinal da tua presença? E a terceira pergunta, e do final do sistema de coisas. Isso aqui é relacionado ao fim, quando ele viria e faria o julgamento final. Tá? Então, eles fizeram 3 perguntas para ele. Quando acontecerão essas coisas, no caso da destruição de Jerusalém, qual seria o sinal da presença dele, quando ele começaria a governar no céu, e qual seria quando seria o final de tudo, do sistema de coisas, quando ele traria o julgamento final. Então, de imediato aqui vamos destacar a segunda pergunta, qual seria o sinal dele da presença no céu, quando ele começaria a governar no céu. De imediato dá para afirmar para vocês que isso aconteceu em 1914, tá? Em 1914, em diante ali. Tá? Por que se afirma isso? De onde é que se tirou esta ideia? Que foi a partir de 1914. Tá? Primeiro vamos ver uma questão aqui, ó, no Salmo 110, voltando ali no Salmo 110, para a gente entender uma questão, que quando Jesus morreu aqui na Terra, no passado quando ele morreu aqui na Terra, foi ressuscitado, depois ele subiu para o céu. Mas a questão é que no momento que ele subiu para o céu, quando ele chegou lá, ele não começou a governar. Não, ele teve que esperar, tá? Teve que esperar um pouco ali, tá? Aí vamos ver o relato, ó. Salmo 110, 1 diz o seguinte, ó. Jeová declarou ao meu Senhor. Davi falando aqui, ó, que Jeová, Deus no caso, falou ao meu Senhor, que é Jesus, tá? Então, Jeová declarou ao meu Senhor, ó, senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então Jesus morreu, subiu para o céu, e aí Deus diz para ele, ó, tá aí, senta agora aqui, espera um pouco, até eu colocar os teus inimigos debaixo dos teus pés. Que inimigos são esses? E quando que isso aconteceria? Qual seria essa data? Agora vamos voltar lá para Mateus 24 novamente, ainda naquele assunto lá. Mateus 24, o 13 a gente leu ali, relacionado àquelas perguntas que fizeram para ele ali, né? Aquelas 3 perguntas. E aí lá no versículo 7, entre outras coisas, ele diz assim, a resposta dele para os discípulos, ó. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. E haverá falta de alimento e terremotos um lugar após outro. Especialmente o começo do versículo disse aqui, ó, a resposta de Jesus àquela pergunta dos discípulos, ó, foi porque nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Aí eu pergunto a vocês, quando que isso aconteceu? Quando que nação se levantou contra a nação e reino contra reino? Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, ó, isso aqui marcou o início lá no céu que Jesus começou a governar. Então, a partir de 1914 em diante ali, tá, dá para se dizer que se cumpriu os Salmos lá, 110:1, que os inimigos de Jesus começaram a ser rebaixados aos pés de Jesus. Como assim rebaixados? E que inimigos são esses? O que realmente aconteceu lá no céu? Então, até aqui a gente viu que Jesus morreu, subiu para o céu, aí Deus disse para ele, ó, espera um pouquinho, até que eu coloque teus inimigos aos teus pés.
E aí aqui no versículo falou, foi a partir de 1914, quando teve a Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Quando nação se levantou contra nação e reino contra reino. Tá, mas o que realmente aconteceu no céu, então, a partir de 1914? Agora vamos para Apocalipse ali, ó. Vamos ver o que aconteceu no céu. Capítulo 12 de Apocalipse, tá? 12, versículo 7, ó. Então, a partir de 1914, Jesus assentou na cadeira de rei lá e juiz, e os inimigos dele acabaram sendo rebaixados. Vamos ver o relato aqui, ó. Irrompeu uma guerra no céu. Miguel, que é Jesus, né? E seus anjos batalharam contra o dragão. O dragão que é o diabo, vocês vão entender, ó. E o dragão e seus anjos batalharam. Mas eles não venceram. Nem se achou mais lugar para eles no céu. Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo a terra, e seus anjos, os demônios, ó, foram lançados para baixo junto com ele. Aí lá no 12 diz assim ainda, ó, por esta razão alegre-se, ó céus, ó, lá em cima estão alegres, desde 1914 em diante. E vocês que residem neles, lá no céu. Aí diz ali, ó, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vocês com grande ira, sabendo que ele resta pouco tempo. Então tá aí. O relato aqui de Apocalipse, ele mostra que essa guerra ocorreu quando? De acordo com Mateus lá, 24, versículo 7, Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando Jesus se sentou na cadeira de juiz, quando ele passou a reinar, não foi naquela época lá quando ele morreu, subiu para o céu. Então ele morreu, subiu para o céu, teve que esperou até essa data de 1914 em diante, conforme a gente viu em Mateus 24, 7. E aí o que aconteceu? De acordo com Apocalipse 12, versículo 7 em diante, diz que rompeu uma guerra ali no céu, no caso de Jesus, contra o diabo e mais os anjos que passaram para o lado do diabo, que são chamados de demônios, tá? Qual foi o resultado disso? De acordo com o versículo 12 ali, o 10 em diante ali, mostrou que eles foram tudo expulsos aqui para a terra. Até o versículo 12 diz o seguinte ali, ó, diz ali, ai da terra e do mar, porque desceu o diabo tendo grande ira. Então nesse momento se cumpriu plenamente aquele Salmo 110:1, que diz que os inimigos de Jesus seriam rebaixados. Nesse momento aqui, ó, o diabo e os demônios que se voltaram contra Deus, né, foram rebaixados, foram colocados numa posição inferior aos pés de Jesus. Hoje eles não têm aquele acesso como eles tinham antes. Antes eles subiam e desciam para o céu, né, ou para a terra aqui. Hoje não, melhor, desde 1914 em diante, não tiveram mais esse acesso, só vivem aqui, influenciando o ser humano, causando tudo isso que está causando aí, tá? Então o que nós vimos até aqui, resumindo tudo, né? Nós vimos que Jesus morreu, tá? Foi ressuscitado, aí subiu para o céu, só que ele não começou a governar imediatamente. De acordo com Salmos 110:1 lá, falou que ele se assentou à direita de Deus e Deus disse, ó, agora tu espera aí, espera que futuramente os teus inimigos serão colocados aos teus pés. Aí a gente viu Mateus 24 também lá, que Jesus perguntaram para Jesus, os discípulos, né, mas quando vai acontecer essas coisas? Qual será o sinal da tua presença no céu? Foi 3 perguntas lá, mas vamos destacar só essa, né? E lá no versículo 7 falou que quando houvesse guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando nação se levantou contra nação e contra reino, né? A gente sabe que isso foi a partir de 1914 em diante. Aí o que aconteceu nesse momento lá no céu? Aqui na terra a gente já sabe o que aconteceu, mas lá no céu, Apocalipse capítulo 12 disse que rompeu uma guerra no céu, né? E aí foi lançado o diabo e os demônios aqui para baixo. Aí se cumpriu o Salmo 110:1, que foi colocado os inimigos de Jesus aos pés dele, uma posição rebaixada. Então a partir de 1914 em diante, Jesus começou a governar nos céus. De repente vocês param e se perguntam agora assim, mas céu, mas por que aqui na terra também já não? Tudo junto? É que nem você vai fazer quando você vai fazer uma limpeza na sua casa, no seu pátio. Onde é que você começa a limpeza primeiro? O normal é começar a limpeza dentro da casa, e da casa passa para o pátio, e do pátio passa para a rua, para o lixeiro levar. Mesma coisa Jesus fez, ele primeiro começou a limpeza no céu, aí ele juntou a sujeira, jogou tudo aqui para a terra, que é o pátio, e agora futuramente, né, no julgamento final, como as pessoas conhecem aí, o Armagedon, tá? No julgamento final ele vai vir limpar o pátio, e aí sim, tá? E aí vai ser tudo completo, casa e pátio. Aí a gente vai ter a vida que a gente tanto espera. Então é isso aí.
Tá, pessoal? O assunto de hoje seria esse.